Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber você encontra aqui nesse vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre Paulinho, né? O meia Paulinho finalmente retornando nesse mês de novembro, o jogador deve voltar a ser relacionado aí pelo Vasco. O Jair já voltou e agora o Paulinho voltando para essa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Também vamos trazer novidades sobre a reforma de São Januário, né? A situação do potencial construtivo. A informação é que o Vasco recebeu algumas sondagens já para compradores, né, do potencial construtivo de São Januário. E também vamos falar sobre o volante Hugo Moura, destaque, né, nessa temporada pelo Vasco, que teria recebido uma sondagem do Fluminense. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou! Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando da KTO, que é a nossa parceira. QR Code já está na tela. Esse vídeo é um oferecimento da KTO e você pode dar os seus palpites lá no site da KTO, beleza? E se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. KTO, nossa parceira, lembrando, só para maior de 18 anos e lembrando também para você jogar com responsabilidade. Bom, o Vasco não joga nesse final de semana, né? A partida do Vasco é só na terça-feira contra o Botafogo, clássico, né, lá no estádio Newton Santos. Inclusive, o Vasco divulgou, né, a informação ali sobre os ingressos para essa partida entre Vasco e Botafogo. Na verdade, entre Botafogo e Vasco da Gama, né, mando da equipe do Botafogo. O Vasco publicou ali algumas informações sobre esses ingressos. Vasco, lembrando que lá também tem reconhecimento facial. Então você que vai a esse jogo tem que fazer o seu cadastro facial para poder acessar o estádio Newton Santos. Então Vasco e Botafogo aí na próxima terça-feira, né, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil, né? O Botafogo ali brigando pelo título, pela liderança, e o Vasco tentando entrar de vez aí na briga por uma vaga da Libertadores. Bom, vamos começar aqui esse vídeo falando sobre o retorno do meia Paulinho, né? Paulinho que se lesionou ainda no Campeonato Carioca, né? Sofreu uma grave lesão que tirou ele de toda a temporada, né? E foi uma grande perda do Vasco. Paulinho fez muita falta, com toda certeza, nessa temporada. Era um jogador que estava adaptado, vinha sendo muito útil, né? Fez uma temporada de 2023 muito boa. Havia muita expectativa em 2024 no Paulinho, mas acabou não acontecendo por conta dessa lesão. E a informação é que Paulinho está na fase final da sua recuperação da lesão que sofreu no fim de janeiro. O volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu toda a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão de 2024. Um dos destaques ali da temporada passada, o meia é aguardado com muita expectativa entre os torcedores e a comissão técnica também. Já podemos dizer que essa espera está acabando. Paulinho deve ser liberado para jogar depois da partida contra o Fortaleza, no dia 9 de novembro. Ele será relacionado ou não na partida seguinte, dependendo ali da confiança, né, do jogador e também da comissão técnica nas condições físicas do atleta. O Vasco trabalhou com o Jair de forma parecida. Apesar do volante ter ficado liberado pelo departamento médico, o jogador só foi a campo quando ele e a comissão técnica estavam 100% seguros com as condições físicas e mentais do atleta. A última etapa de recuperação agora é a confiança do jogador nos treinos e no campo, com um ritmo mais próximo ali aos das partidas. Depois de um longo tempo parado, isso é muito necessário, né, para a volta do atleta. Paulinho então deve voltar na segunda quinzena de novembro, indo ganhando minutos ali aos poucos, né, de acordo com o planejamento da comissão técnica do Vasco da Gama, assim como vem acontecendo com o Jair. Bom, vai ser uma grande volta, né? Vai ser uma importante volta aí. Acho que mais pensando até na temporada que vem. Para essa temporada o Paulinho não vai conseguir ajudar muito. Tá chegando na reta final, tem que ir voltando aos poucos, né? Mas para a temporada que vem o Paulinho será um grande reforço, com toda certeza, para a comissão técnica e muita esperança, né, para a torcida
do Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui de um jogador que se destacou muito, né, nessa temporada, chegou sob desconfiança, se destacou muito e recebeu sondagem de um rival, né? Hugo Moura. Hugo Moura, volante do Vasco, foi sondado por pessoas ligadas ao Fluminense através ali de seus agentes. A sondagem foi apenas um contato inicial para entender as condições contratuais do atleta, uma vez que o rival procura um substituto para André, que foi vendido na janela do meio do ano para o Wolverhampton da Inglaterra. Hugo chegou ao Vasco por empréstimo junto ao Atlético do Paraná e tem contrato até o final da atual temporada. Porém, no término do empréstimo, o Vasco deve pagar 2 milhões de euros ao Atlético Paranaense e assinar um contrato com o jogador até dezembro de 2026. O atleta, como eu disse, chegou sob desconfiança, né, da torcida, mas sob o comando ali do Rafael Paiva, ganhou espaço, deu a volta por cima e se tornou um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada. A informação foi do meu amigo Canelas e também do Lineker, né? Fluminense, então, de olho aí no Hugo Moura, mas, enfim, o Vasco tem ali contrato com o jogador, né? Tem um empréstimo até o final dessa temporada e depois o Vasco tem ali a obrigação de compra, né? Então, a tendência é que o Hugo Moura permaneça aí no Vasco, que não exista, né, nenhuma possibilidade de saída nesse momento. Bom, e para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre o potencial construtivo de São Januário. Informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. A Primas, a empresa que o Vasco contratou para auxiliar na venda do potencial construtivo, finalizou um estudo detalhado e foi ao mercado para vender esse potencial. Esse trabalho já deu resultados e o Vasco recebeu 3 boas sondagens na semana passada de compradores interessados em fazer negócio. Uma das empresas já está em processo de negociação para comprar cerca de 30% do potencial construtivo. Outra está em vias de apresentar uma proposta de compra. O Vasco já possui um contrato de venda do potencial construtivo assinado ainda pela gestão de Jorge Salgado. Um segundo está próximo de ser assinado, se encontra na sua versão final e ainda não foi finalizado devido ali a uma burocracia, né? Trâmites burocráticos. Esse contrato engloba cerca de 5% de todo o potencial que está à venda. O Vasco possuía uma negociação com um grande comprador que estava disposto a adquirir mais de 50% do potencial construtivo. No entanto, essas conversas esfriaram. Enfim, a coisa acabou não avançando, mas o Vasco está aí negociando com outras empresas e o Vasco precisa vender esse potencial para aí sim começar essa obra de São Januário, que está prevista aí para começar no final desse ano, mas, enfim, até o momento a coisa está meio devagar. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui.